Curiosidade. Tem que ser um chá chinês, né? Então, boa noite a todos, agradecer a presença. Junto da Maria, já vi até aqui, talvez alguns de vocês não conheçam essa figura importante da nossa comunidade, uma pessoa ligada aos movimentos sociais, uma historiadora. Um pouco complicado. Sim. E uma pessoa que, como eu, sempre esteve ligada nessas mudanças da nossa cidade. Obrigado por ter vindo hoje e sempre estar com a gente aqui, acompanhando tudo que a gente faz. Mas a vocês, eu estou muito feliz hoje, um pouco mais do que ontem, porque tem jovens aqui hoje. E esse projeto, eu disse ontem, quando nós imaginamos, foi para os jovens. Eu noto que nossa cidade, a juventude, está dispersa. Hoje nós temos uma cidade cheia de bairros, as pessoas não se conhecem mais, nós não interagimos como interagíamos antes, porque não tinha energia elétrica, porque as pessoas tinham o hábito de ir para o jardim depois do jantar. As coisas mudam e é ótimo que as coisas mudam e evoluam, mas aconteceu uma coisa muito ruim. Nossa cidade perdeu o orgulho, a autoestima. Era delicioso como as pessoas aqui adoravam ser guaranienses, as coisas que se faziam aqui, porque é assim, no mundo todo é assim, as pessoas gostam do lugar onde elas moram, elas não querem sair. E também porque o lugar onde elas moram, elas acolhem. Então nós dissemos assim, qual a maneira objetiva de fazer com que as pessoas se orgulhem do lugar onde elas moram? Conhecer a história. Hoje nós temos um vácuo e abandonamos a história. Porque não conhecemos a história, a gente também toma decisões muito ruins. Mas vamos fazer isso, contar histórias da Vila Macuco. Claro que a gente não vai contar história, fazer história cientificamente história. Vamos aqui contar um caos ou outro, lembrar pequenas coisas que a gente se lembra e de como nossa cidade sofreu tremendamente essas transformações e as pessoas começaram a ficar tristes, isoladas nos bairros, com a autoestima baixa. Eu voltei para aqui depois de 34 anos e me espantei com isso. As pessoas perderam o orgulho de estar aqui fazendo coisas como nós sempre fizemos. Tinha um filmete para passar aqui falando desse tempo, que nada saudosista, em que a gente era muito menor, muito menos infraestrutura e a gente fazia muito mais coisas. E aí, Rita Maria, eu queria fazer uma pergunta. Como a gente... Guararema é assim, esse lugar, tem esse nome estranho, que se chamava, o presidente chamou, Histórias de Vila Macuco. Porque aqui tinha Macuco, todo mundo conhece o que é Macuco, né? Era o Pássaro Macuco, tem 5 variedades desse pássaro. O da nossa região aqui era do ovo azul, só tem em Minas Gerais hoje. Nós estamos há 5 anos tentando trazer 3, eles só sobrevivem em 3, para que a gente consiga colocar aqui, para que as pessoas conheçam. Eu mesmo nunca vi, eu tenho 60 anos. Porque nós dizimamos o pássaro macuco como várias outras coisas. Nessa história que a gente tem aqui, muitas coisas foram diluídas. E eu queria começar perguntando como é que a gente
seria ousadia pedir para resumir, mas caracteriza essa história que a gente fez numa cidade que mudaram o nome para Buerarema, que vem de um, segundo a lenda, vem de um nome indígena, é uma corruptela de nome indígena que significa pau podre, que seria o pau-d'alho. Todo mundo conhece aqui o pau-d'alho, tem aqui nas roças, é uma árvore da Mata Atlântica, ou seja, pau fedorento. Aqui era um charco, um brejo, claro, cercado de cena, isso é um privilégio. E aqui foi de arruado lá em 1910 e não sei o quê, e as pessoas foram se juntando e elas foram se gostando umas das outras. Como é que a gente caracteriza essa história? Como é que ela se amalgamou para virar isso que virou hoje? Não parecia que ia virar isso. As pessoas estão meio isoladas. Primeiro, boa noite a todas e todas. Quero agradecer ao convite do Instituto Marco Jequitibá por essa oportunidade, né, de dialogar com a nossa comunidade sobre a nossa cidade. Dizer que, antes de responder a sua pergunta, que na transição dos anos 90 para os anos 2000, nós elaboramos um projeto em parceria com o professor Anderson e com os alunos da Escola São Vicente, uma cooperativa, e nessa escola, com esses alunos, nós construímos esse primeiro manuscrito que trata sobre um pouco das memórias de Buerarema. Ele não se detém só a história, mas as memórias de modo geral, porque traz elementos da política, da cultura, da própria história, e que a gente, ainda há pouco, em conversa com o Gil, falávamos da importância da gente poder, num projeto futuro, e aí eu já deixo aqui o desafio para o presidente do Instituto, Rafael, a gente ressignificar essa memória, né? Eu acho que a gente pode, em parceria com as escolas da comunidade, sejam elas públicas ou privadas, lançar esse desafio de redimensionar essa leitura, para que a gente possa sempre manter viva e crescente as memórias e a história da nossa cidade. Mas veja, a gente tem muito prazer de poder fazer essa fala, que ela seria uma fala um pouco transitória. Como você mesmo falou, embora a gente tenha vivido uma outra época, mas a saudade, ela não pode ser alimentada numa perspectiva de distanciamento das novas gerações, né? Então a gente precisa entender que você viveu uma geração, eu vivi uma geração subsequente a essa que você viveu, porque eu também já tenho 53 anos, né? A gente tem gerações intermediárias e a gente tem agora os novos jovens. E é óbvio que em todas essas fases, eu sempre aposto na juventude. A juventude, ela protagoniza, ela atua, ela tem a capacidade de transformação. Mas eu diria que, nesse caso, como se constituiu esse povo, essa gente, dentro desse ambiente que nos é muito peculiar, envolvido na Mata Atlântica, com essa diversidade de culturas, porque já trazia dali as influências sergipanas para a nossa cidade, porque os sergipanos tiveram uma participação efetiva na municipalização de Buerarema, nessa transição. E recebíamos também essa influência de Itabuna, tanto é que Itabuna é um pouco mãe, é um pouco irmã da nossa cidade, né? Nessa relação, a gente entende que naquele momento as pessoas que estavam ali, embora tivesse um ambiente favorável, embora tivesse perspectivas econômicas que também eram favoráveis, e perspectivas voltadas para a agricultura que também eram favoráveis, porque a gente tinha naquela época essas perspectivas bem favoráveis, até mais do que hoje, mas havia uma afinidade maior, que é uma afinidade que vai manter-nos vivos, esse sentimento de pertença, esse sentimento de identidade, né? Quando você começa a falar da juventude aqui presente, isso muito nos deixa feliz, porque a gente precisa alimentar esse sentimento de pertença. Esse sentimento, ele precisa cada dia estar mais forte, para que a gente se sinta na condição de bueraremense ou de macuquense, né? Felizes e orgulhosos de termos nascido ou de termos vivido e de termos construído relações nessa cidade.
Então, eu digo que uma comunidade, uma cidade, um vilarejo, ele se constitui por vários fatores, os econômicos, os populacionais, os ambientais, mas, sobretudo, as afinidades. As afinidades são importantes. E como os primeiros vilarejos eles se formam normalmente entre agremiações de famílias, então essas afinidades elas se tornam mais fortes e se fortalecem. Por isso que a gente diz que o interior tem um cheiro de casa, né? Porque ele tem essa relação meio familiar, entendeu? Eu penso dessa forma. Avançando um pouquinho mais, eu me recordo de uma cidade que era quando você fala das famílias, e você lembrou um aspecto que eu considero muito importante, que é que às vezes as pessoas hoje não têm nem na memória, não podem ter, porque nós não cultivamos isso muito bem, de como as pessoas chegaram aqui. Então a gente teve um fluxo migratório que foi das Alagoas e principalmente de Sergipe, e que foram despejados ali em Ilhéus para trabalhar nas Sesmarias, e essas pessoas prosperaram, se adentrando um pouco, e elas chegaram aqui. Mas tem uma coisa que é muito interessante, e eu acho que eu vou perguntar porque eu tenho a impressão que você tem uma ideia de como aconteceu isso. Fala-se muito na reforma agrária e tal, nós aqui podemos observar, não temos grandes fazendas. A média absoluta, que talvez 90% ou mais das fazendas, são fazendas pequenas, dentro do módulo rural da Bahia. É como se espontaneamente as fazendas aqui, eles já estivessem trabalhando uma coisa muito familiar, da agricultura familiar, das relações familiares. Eu não sei se eu estou errado nisso, porque eu tenho a tese daqui que a gente tem uma oligarquia negra por causa do fluxo migratório, e que foi isso que controlou, apesar da ideologia do embranquecimento que a gente vive regionalmente e nacionalmente. Veja bem, foi interessante você tocar nesse assunto, porque hoje o tema reforma agrária é um tema extremamente forte, né, marcante no cenário nacional, no cenário político, no cenário ruralista, inclusive. E, veja, nós militamos no movimento Sem Terra, no MST mais precisamente, desde a década de 90, quando surgiu o primeiro assentamento de reforma agrária aqui no sul da Bahia, que é o assentamento Terra Vista, ali localizado em Arataca. Andil conhece um pouco dessa história, Eduardo conhece um pouco dessa história, algumas pessoas que estão aqui conhecem um pouco dessa história, que acompanharam. Mas uma coisa que nós tínhamos dificuldades, quando a gente pensava em Guaranema na perspectiva de formar um grande assentamento, era justamente porque a maioria das propriedades, elas eram menores. Com exceção da propriedade que ela passou a ser uma agrícola, que é a Agrícola Itararé, que na época foi uma aquisição de um suíço, né, que fez a aquisição daquele espaço, e não do espaço todo, mas foi aos poucos comprando as glebas e formando a sua única propriedade. Então, com exceção desse grande espaço, os outros todos eles já viviam dentro de um contexto da agricultura familiar. É óbvio que, somado a isso, a gente tem aí a questão das terras devolutas do Estado, né? Que a gente não pode esquecer. Então, alguns desses proprietários, eles têm a sua propriedade familiar, que normalmente ele herda do pai, que herdou do seu avô, mas associado a isso, entra também algumas terras que eram consideradas devolutas do Estado, que passam a somar a esse pequeno. Por isso a gente vê algumas propriedades com mais de 100 hectares, mas coisa pouca, não é muito, por conta dessa associação das terras devolutas do Estado. E é importante a gente avaliar, quando a gente trata da forma de ocupação de terra e da reforma agrária de modo geral, que ela existe várias formas de ocupação. A forma como o agricultor e a agricultora familiar lidam com a terra é diferente da forma, por exemplo, como o indígena lida com a terra, como o quilombola lida com a terra, como o sem terra lida com a terra. Porque, embora sejam todos homens e mulheres do campo, mas cada um deles, na sua perspectiva, tem uma forma de fazer a reforma
está associada à sua identidade e ao seu sentimento de pertença. Então, Buerarema tem essa característica das famílias numa perspectiva da agricultura familiar. E não são grandes, são famílias que vivem dentro de uma proporção de terras, porque vem do cultivo realmente da agricultura. Aí, avançando um pouco mais, eu acho que seria muito bom a gente fazer um panorama de dois aspectos que eu considero interessantes, que é assim, as feiras, fartas feiras que nós tínhamos aqui, em consequência dessa estrutura, que eram pequenas fazendas que tinha no meio-fio das casas aqui, a oligarquia local, tinha umas argolas de ferro e quando chega sexta-feira à noite, sábado, chegavam as mulas, todos carregados para abastecer as casas para a semana. Só se comprava aqui nas vendas aqueles mantimentos que não se produziam na fazenda. Que a gente chamava de secos e molhados. Secos e molhados. Então, o que é que acontece com o Buerarema? Que isso é uma coisa que às vezes a gente não dá muito valor e que eu acho muito particular. Tem uma produção artesanal de farinha que conseguiu particularidades muito interessantes, eu não sei como é que isso se deu. E também da culinária. Antes da feira, na segunda-feira era aqui, na sexta-feira, a cidade se movimentava inteira em relação a essa feira, porque ela recebia da noite de sexta-feira os que vinham da roça e se preparavam para vender no sábado cedo, e os da cidade também. Então tinha a famosa Dona Pulu, que a gente vai ver se... Exatamente. Então tem essas questões que eu acho que se caracterizaram no Buerarema. Assim, você vê que até hoje tem já foi até melhor. Os bolos, os quitutes aqui foram extraordinários. Essa característica muito familiar, muito pequena, da farinha, da coisa, que fazia com que a feira fosse muito diversa. Então, isso é um aspecto que se perdeu hoje, a gente não tem mais as feiras, e eu fico imaginando. Eu acho que tem até um movimento de retomada. Tem agora com os produtos orgânicos, a gente vê isso, já éramos orgânicos naquela época, e hoje se fala tanto no orgânico, no natural, né, no produto. E isso é interessante, como esse refluxo acontece dentro de uma comunidade que tem uma memória que alguns ainda têm, que se perdeu, que eu acho importante que a juventude saiba como isso. Olha, eu falar de feira é uma coisa extremamente cultural, né? Porque eu entendo a feira como um grande espaço pedagógico. A feira não é só lugar de venda e de troca, é um lugar de diálogo. Quando você vai à feira, você conversa com as pessoas, você encontra os amigos, você encontra pessoas que moram na fazenda, na roça, que é o trabalhador, às vezes o proprietário, hoje mais os agricultores de modo geral. Então a feira é esse grande espaço pedagógico, um espaço de aprendizado, de vivências e de trocas. E essas feiras em Buerarema, né, sobretudo, eu lembro muito fortemente final da década de 70, 80, por ali, eram muito fortes, né? Então ela se constituía esse espaço pedagógico e espaço de cultura, né? Então as pessoas que vinham trazendo esses produtos, elas normalmente traziam da sua plantação, que já era orgânico, como você bem coloca, né? Eram orgânicos, a gente não sabia, mas já eram produtos orgânicos, e eram produzidos pelas famílias. E o comércio de Buerarema, se você parar para refletir, ele é toda uma relação familiar. E isso tem a ver com essa construção. É uma construção do rural para o urbano, né? Que a gente precisa entender como é que ele se dá, essa relação, essa permuta. E essa feira, ela trazia muita coisa importante, porque ela, como você bem colocou, ela começava a acontecer, a cidade começava a se preparar, porque havia um preparo da cidade para receber a feira e havia um preparo dos moradores da cidade para a feira acontecer. Então ela começava a se preparar de quinta para sexta, a gente já começava a ver as movimentações na sexta-feira durante o dia, que eram os produtos chegando, sendo escoados. Naquela época havia uma dificuldade maior também no escoamento desses produtos, porque nem todos os lugares tinham ramais que pudessem dar acesso para que os veículos entrassem e pudessem escoar esse produto, né?
E aí vinham de mula, de jegue, do que eles podiam trazer, normalmente para as estradas vicinais maiores. E quando chegavam aqui, eu digo isso porque eu fazia linha com meu pai tinha um carro, né, coleto, ele pegava frete, ia buscar as coisas dos agricultores na roça para trazer para essa feira, que era um grande evento. E quando eles chegavam aqui, você percebia que o cenário da cidade mudava, né? A feira acontecia aqui, né, na nossa praça central, era a praça central, ela não tinha essa configuração, era uma outra configuração, e ela envolvia todos, envolvia o estudante, mesmo aquele que estudava nos turnos vespertinos e matutinos, já eram envolvidos e seduzidos por essa feira que já se constituía a partir da sexta, e sobretudo os estudantes do noturno, porque a feira se transformava nesse grande espaço cultural das trocas, né, das discussões, das relações sendo construídas, enfim, das relações políticas sendo discutidas também ali naquele espaço. E o alimento, tanto ele in natura, quando ele era produzido, como também já tratado e produzido, a exemplo das comidas típicas, todas elas se convertiam nesse espaço cultural que a gente convivia e se deliciava. E só para pegar uma ponta, eu tive a oportunidade, a semana passada, que fazia muito tempo que eu não ia no comércio, porque eu acabei de fazer uma cirurgia, né? E aí eu precisei, ali na Lan House, e aproveitei e fiz uma leve caminhada. E fui caminhando e revisitando as lojas, e vendo as pessoas, e cumprimentando. E quando eu cheguei em casa, conversando com o Eduardo, eu achei engraçado. Embora tenha mudado muita coisa na nossa cidade, né, fazendo bem essa reflexão, embora tenha mudado muita coisa na nossa cidade, mas a gente continua sendo uma cidade com característica familiar. A feira tinha essa característica porque aquele proprietário produzia tal coisa e o outro irmão já produzia outra coisa e trazia para vender na feira. E o nosso comércio também era constituído por família. Então, se você avaliar, se você fizer uma breve leitura, então você tem quem é da cidade que tem um comércio de roupa, a família de quem é da cidade que tem um comércio de móveis, quem é da cidade que tem um comércio de pão, e por aí você vai, porque são constituição familiares. E isso está associado justamente à ideia como Buerarema foi concebida, voltando à sua pergunta inicial, dentro dessa relação de afinidades e de afetividade. É tão curioso que o que eu vou perguntar agora converge para isso. Acabou. Vocês talvez não conheçam, mas um dos aspectos, só para fechar essa questão cultural, era que aqui, por causa do fluxo migratório do norte, um pouco mais dos outros estados, de Sergipe, Alagoas, e depois dos sertanejos que eram de origem galega, que adentraram a Bahia e tal, e que vieram para cá também, a gente tinha aqui nessas feiras de sábado um aspecto muito interessante que nós perdemos, que eram os livros de cordel. Mas eram tantos cordelistas nessa cidade, era uma festa. A mulher de 7 metros era muito presente a literatura de cordel. E de onde saía essa literatura de cordel? Tinha um consumo alto, porque é um material que hoje o Brasil estuda, ele está se perdendo, poucas pessoas conhecem, nós temos um tesouro na mão, e ele saía de Itabuna, que sempre foi um centro irradiador, e de Bicaraí. Mas Buerarema, eles vinham aqui, era uma interação que se fazia com a cidade. E as pessoas, nessa feira, o cordel, vocês sabem o que é, né? A maioria sabe, né? Bota aquele cordãozinho e coloca os livros todos ali, os livretozinhos, com as histórias, você escolhe. Mas para vender, o camarada, o cordelista, ele conta a história, ele lê o livro e faz aquela festa, aquela roda de gente. Isso a gente perdeu. Naturalmente que ia se perder com as redes sociais, com a evolução da comunicação. Mas é para que vocês pensem nos meios de comunicação que nós tínhamos. Era possível saber a notícia através daquilo que andava extraordinariamente.
E tem um aspecto que eu queria falar que a gente, talvez vocês não saibam, eu queria que você falasse isso. Nós tínhamos aqui, e eu penso que isso é reflexo dessa questão familiar, como nós interagíamos, que era o micarene. A gente importou esse termo no carnaval, fora de época. Na época já micarene, que era logo após a quaresma. Micarene quer dizer meia quaresma. Carene, quaresma, meia. E acontecia de uma forma efervescente aqui. Não sei se o professor Gidevaldo vai ter alguma foto. O professor Gidevaldo está aí, tá? Se vai ter alguma foto para que nós possamos ver no dia da sua fala. E eu acho esse aspecto que se perdeu, é normal, mas como ele fazia e a indústria dos carros alegóricos, que está ligada a essa característica artística de Guararema que sempre foi. Nós temos até hoje os presépios, a construção dos carros alegóricos, o carnaval, o micarene e os artistas plásticos daqui, e a gente tem um exemplo fazendo. Comentar um pouquinho disso. Eu só queria pegar um pouquinho da nossa última conversa sobre literatura de cordel. Sim, e lembrar, é curioso, os que estão aqui mais antigos conhecem e lembram que todos os sábados ia uma rural, o nome do carro era rural, uma rural que vendia requeijão, vendia manteiga. E a gente ouvia muito nessa rural as músicas de Valdir Soriano. E ele, né, que era o proprietário da rural e também desse espaço que acabava sendo um espaço de cultura, ele ficava o tempo todo na feira usando as músicas de Valdir Soriano e convocando a comunidade para conhecer os seus produtos, e usava muito a literatura de cordel, fazendo os seus repentes, né? Então isso me lembra muito, porque é uma coisa forte, marcante, que tínhamos na nossa feira também. Só um parênteses disso, Fernanda. Até hoje, a gente tem aqui, mesmo quando a gente trabalha teatro, por exemplo, o Grupo Atrigo, sim, eles têm uma característica que, quando eu vou ver, eu achei muito interessante, porque eu não vejo ainda. Eu acho que eu pensei que ao longo do tempo essa conexão tivesse se partido, mas não se partiu. Tem uma característica muito sertaneja, por causa do fluxo migratório. Então, quando se vai fazer um teatro aqui, um espetáculo, os atores apanham logo, eles se apropriam logo da fala sertaneja, também da estética. E eles têm uma peça muito famosa, não sei se quantos, que é Retalhos aqui, e que eles falam de uma seca que tem aqui no Baixo Sul. O Baixo Sul não é sertão. Quer dizer, confundem até geografia, mas para falar daquele fenômeno que é atávico, porque ele já não pertence mais. Quando os sertanejos chegaram aqui, eles diziam que vinham para um lugar, que era o sul da Bahia, quando eles saíram do sertão, que era Rio de Leite e Ribanceira de Cuscuz. Porque essa fartura da água era capaz de produzir o ano inteiro, como é ainda hoje. Bom, voltando a essas questões mais voltadas para as festas, para os movimentos culturais que nós tínhamos, de fato, o micarene era um grande acontecimento, né? Nós tínhamos, e ainda continuamos a ter, o líder social da cidade, o clube da nossa cidade, que naquela época era muito bem frequentado. Lá acontecia normalmente as grandes festas, os grandes eventos, né? E as pessoas, naquele momento, elas participavam, e a gente não tinha essa indústria que a gente tem hoje, voltada para os blocos, para as roupas de camisa, para as grandes alegorias, mas todas as famílias, de certa forma, construíam suas próprias alegorias dentro das suas possibilidades, e as pessoas chegavam fantasiadas a essa festa, né? Então isso era bem marcante. Então a gente lembra as crianças no show mirim que tinha, na micareta mirim, à noite os adultos festejavam, participavam, e toda a cidade estava em festa. Agora, uma coisa que Guararema sempre teve e tem a ver com a sua fala inicial sobre a questão das alegorias, né?
Então, se a gente pegar, e Gil já postou, Gidebaldo, o professor Gidebaldo já postou muitas dessas fotos, trouxe muitas dessas memórias. Se você pegar os desfiles de 7 de setembro da nossa cidade, se você pegar os desfiles do 17 de setembro, que é da emancipação política, porque nós, curiosamente, conseguimos fazer 2 movimentos no mês de setembro, que tinha a ver com a questão cívica, mas com a questão cultural. Um era no dia 7 de setembro e o outro no dia 17 de setembro. E curioso é que nós tínhamos uma capacidade tão grande de transformação que, por vezes, nós apresentávamos 2 temas, um no 7 de setembro e o outro tema para o desfile cívico no dia 17 de setembro. Então, a gente tinha muitos carros alegóricos, né? Eu me recordo, Gracinha, Maria das Graças, que também está aqui, que é minha irmã, inclusive tem algumas dessas fotos desfilando nos carros alegóricos, que era uma grande construção. Toda Guararema voltava-se naquele momento para esse grande acontecimento. E a gente percebe que isso tem a ver com esse lado cultural que a cidade ainda nutre, como você diz, constrói, ela nutre, e como a gente pode manter esse sentimento vivo a cada ano, a cada dia, meio a tantas tribulações, mas que também são necessárias. Fora isso, as igrejas também promoviam os grandes acontecimentos culturais, sobretudo aqui a Igreja Católica. O desfile na verdade não chega a ser um desfile, mas a festa da padroeira naquela época tinha toda uma relação cultural, de identidade, né? Eu me lembro, os anjinhos, como era construído, os andores de Santana, então havia toda essa construção. E também os presépios. Nós tínhamos aqui, exatamente nessa rua, o presépio de Dona Menininha, que era aberto a visitações. Eu me lembro que ano passado, há 2 anos atrás, eu fiz questão de visitar o presépio que foi construído por Dona Abigail, com o Rogério, que era mais ou menos naqueles moldes, só que o Dona Menininha ainda era maior, né? mais, digamos assim, tinha mais elementos, e a comunidade fazia a visitação. Todos passavam por essa rua, paravam em frente à casa de Dona Menininha, observavam, olhavam, os estudantes iam, as famílias iam, e por aí vai. Então, se você parar para refletir, tem toda essa cultura, né? O terno de reis, que também, ainda hoje, as meninas da melhor idade trazem com toda essa construção do terno para a nossa comunidade, que passa despercebido, mas que são elementos muito fortes da cultura nordestina, da cultura popular e da cultura especificamente da nossa cidade. Aí, a propósito, eu queria, que leitura você faz desse aspecto que Guararema tem de, ela surpreende Itabuna, surpreende ela, uma festa em Guararema movimenta a região. O que se faz em Guararema repercute na região. Sempre foi assim. E eu tenho um amigo médico que ele é de Pau-Brasil, Pau-Brasil era só um arruadozinho, e ele veio estudar aqui no Ateneu Subaiano, que era essa casa aqui. Então, eu disse, como é que se explica isso? O que você faz isso? Em Guararema impressionava Itabuna com seus carros alegóricos. Uma coisa, uma cidade tão pequena, é tão agitada, tão cheia de talentos para movimentar bem sua cultura e para fazer frente às Adiels, a Itabuna, por exemplo. Em 2016, nós trouxemos aqui para Guararema uma quantidade de espetáculos de outras cidades de Salvador, maior do que Ilhéus e Itabuna juntos. A gente sempre ouviu falar, e os mais novos cresceram ouvindo falar que Guararema era o berço da cultura do sul da Bahia, né? Isso a gente ouviu falar. E não é estranho quando a gente está participando de alguma atividade, de algum evento que você se identifica. Eu sou de Guararema, que as pessoas fazem referência a Guararema dessa forma, né? Como sendo essa cidade com esse ambiente cultural tão propício, tão instigador. E se você parar para refletir, em todas as épocas de Guararema,
e não só agora, e aí é por isso que eu digo que a juventude, ela produz, não importa em que geração, em que época, ela está sempre produzindo. Se você pegar todas as gerações, você vai perceber que Guararema tinha esse elemento, que era o elemento agregador através da cultura, né? Bom, eu penso também que isso tem a ver, Gideon, com as relações que foram construídas com essa mobilização desses jovens. Por exemplo, a igreja naquela época estimulava. Então, isso é um ponto importante. As escolas estimulavam. Eu, por exemplo, venho do Enedina Oliva, né, da escola pública, e muitas vezes eu não era muito uma boa atriz, mas eu gostava de escrever os roteiros das peças, porque ali era um trabalho que dava para nota. Então, havia um estímulo, não era só a nota, mas o fazer cultural diferente. Os grupos de jovens, eles também estimulavam. Quantos de nós aqui fomos frutos desse grupo de jovens, o JBA, o PACA, né? Então você teve espaços e momentos com pessoas que estimularam a cultura de Guararema. Então a gente não pode esquecer que algumas pessoas na nossa comunidade foram de extrema importância para esse movimento que começou lá atrás, mas que ainda hoje você percebe, né, em nossa cidade essa força tamanha, essa força tão grande. E aí, quando a gente pega aqui a década de 70, que é uma época marcante, até a década de 80, a gente teve vários movimentos culturais acontecendo. Eu acredito que Guararema tem uma coisa que eu chamo de capacidade de ler o mundo. Sabe, eu acho que a juventude de Guararema, ela tem essa capacidade de ler o mundo. É transgressora, mesmo com todas as, digamos assim, os limites dessa transgressão, mas ela é uma juventude transgressora, é inovadora, né? E que precisa de fato de mais estímulo, de mais apoio, de mais fomento. Porque em todas as épocas, pelo menos das épocas que eu acompanhei, até hoje, você percebe que nós tivemos vários estímulos, vários movimentos acontecendo no que tange a questão cultural. Tanto é que influenciou outros municípios da nossa região. Quase encerrando, assim, não sei, uma fala que eu queria colocar especialmente para a juventude, que às vezes pensa que não há perspectiva nesse ambiente adverso de hoje, é a questão do êxodo. A cidade encolhe. E quando você lê isso hoje, não só pelo aspecto econômico, mas o que é que está tão assim, mesmo já superando a questão da crise rural, da produção agrícola hegemônica, que era o cacau, a gente agora tem um êxodo que é violento. E eu fico imaginando o impacto na perda do tônus da identidade da comunidade. Eu sou educadora, né? A minha formação é história, eu trabalhei muito tempo e ainda continuo trabalhando na educação. Trabalhei muito tempo na educação de Guararema. Bom, esse êxodo, inicialmente, ele é perceptível no meio rural, né? Então você começou a perceber um esvaziamento do meio rural. Uma série de fatores, e aí os fatores da própria política nacional, estadual e municipal colaboraram para isso. Sobretudo os mais jovens, né? Tanto é que a gente diz que em nível nacional, não é só em nível de Guararema, mas em nível nacional e estadual, o campo ele passou a envelhecer e os jovens começaram a sair, a migrar para outros lugares. A princípio, os jovens guararenenses do campo migraram para a cidade, por assim dizer, que é, inclusive, mais tarde a gente precisa discutir o que é urbano, o que é rural, numa cidade com uma dimensão, né, como a nossa e com um contingente populacional tão pequeno. Eu acho que digamos assim, uma boa reflexão para a gente fazer no futuro. Bom,
Mas aí, o que é que acontece? Quando esse jovem chega aqui, porque o urbano, ele é sedutor, né? Sobretudo quando você vê um campo sem políticas públicas que não favorece, que não estimula a permanência do jovem. O jovem hoje, por exemplo, em qualquer lugar que ele esteja, ele quer ter acesso à internet. E é um direito dele. Ele quer ter acesso à educação, e é um direito dele. Ele quer ter acesso à saúde, ao lazer, que também é um direito dele. Se ele não consegue, né, nesse espaço, digamos assim, construir essas relações dinâmicas que deveriam ser, então eles vão buscar outras alternativas. Então eles vêm para a cidade. Quando chega na cidade, a primeira perspectiva desse jovem, e aí é do jovem urbano e rural, é o emprego, né? Então todo mundo quer buscar um emprego, todo mundo quer ter acesso a uma educação pública, e que é um direito e uma educação com qualidade. Então você começa a perceber que esses limites, essas ausências de políticas públicas, faz com que o nosso jovem também saia, não mais do rural, mas do urbano, que a gente considera urbano em Guararema, para outras cidades. Eu estava observando, não sei se vocês chegaram a ver agora o resultado do IDEB, né? Quantas escolas do campo estão sendo fechadas? Ora, se a gente fecha a escola do campo, a gente também traz, com essa perspectiva, dessa falta de perspectiva do fechar a escola, a gente também tira esses elementos do sonho, da esperança desses jovens. E conversando recentemente com algumas colegas que estão na educação, nós temos hoje o Enedino Oliveira, que é uma escola de ensino médio. O número de alunos extremamente reduzido. Isso significa que o número de jovens da nossa cidade tem se reduzido consideravelmente. Bom, e onde é que estão esses jovens? Então, se você vai olhar no IBGE, no último censo, e fazer uma análise um pouco dessas duas últimas décadas, você vai perceber que a população de Guararema, ela decresceu consideravelmente, né? E aí a gente começa a perceber que essa trajetória, ela é feita hoje para outros estados, né? Que é o caso aqui, como a maioria de vocês tem conhecimento, sobre a necessidade que o jovem tem de se instalar hoje em Brusque. Famílias todas, olhe, não é mais o filho, mas vai a família toda se instalar em Brusque. E aí eu fico me perguntando, que relação e que afinidade tem os nordestinos do sul da Bahia com Brusque? Aí se você parar para refletir do ponto de vista da identidade, pelo menos quando eu encontro alguns desses jovens que foram, que partiram, eu percebo que praticamente eles não mencionam, apenas na perspectiva da mudança de vida e do emprego. Então, essa mudança, esse esvaziamento da nossa população, ele é um caso que precisa de fato ser estudado, analisado, porque com a saída desses jovens, vai também um pouco da nossa identidade, da nossa cultura e da nossa forma de olhar a nossa cidade com esse carinho, com essa, digamos assim, esse sentimento de pertença que a gente gostaria que todos tivessem. Eles carregam um pouco a cultura nas costas, até por motivo de conflito, mas ao mesmo tempo a gente poderia pensar que isso é um paradoxo, porque a região, se nós compararmos os últimos 30 anos, ela ganhou uma infraestrutura, eu não tinha, se eu quis fazer universidade pública, sempre estudei escola pública, eu tive que ir para Salvador, porque a gente tinha aqui a FESP, que era paga. E hoje você tem uma federal, você tem uma estadual muito bem situada, alguns cursos muito bem situados. Os institutos federais. Os institutos federais, mesmo as escolas, então tem um vazio nisso, assim, ou a gente não usa, é meio paradoxal, porque a gente saía antes, porque aqui não oferecia uma perspectiva de formação. Agora tem essa perspectiva, mesmo assim, será que é somente a sobrevivência, o emprego que está levando? Porque a formação, às vezes eu
eu brinco sempre, assim, não, estou precisando de um emprego, mas você sabe fazer o quê? Qualquer coisa, mas não existe essa profissão qualquer coisa. A gente precisa primeiro ter uma formação. E agora que você tem vários níveis de formação que você faz mais urgente para acabar o outro. Eu acho que isso é uma discussão que são vocês que vão pensar sobre isso, porque antes mesmo de decidir sair em mundo afora, eu acho que temos que refletir sobre essa questão que antes era uma absoluta falta de estrutura para receber essa demanda. Hoje tem, e parece que a gente não faz uso, só uma pequena parte. Bom, eu acho que outros fatores também perpassam por essa ausência, esse distanciamento, né, dos filhos da cidade. Eu estava outro dia refletindo sobre isso. A gente tem hoje vários institutos federais, vários cursos técnicos, mas essa proposta de educação, será que de fato ela inclui? Esse jovem se sente incluído ao receber essa proposta? Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa refletir, porque não é só a educação, não é só a escola, não é só a universidade, mas aquilo que verdadeiramente esse jovem se reconheça dentro desse espaço. Eu acho que é importante a gente pensar um pouco sobre isso. E por outro lado, eu penso o seguinte, a gente vive hoje com muita força e com muita veemência o sistema capitalista. Então o jovem de algumas gerações passadas, eles tinham esse sistema, já é óbvio, no nosso país, mas talvez ele não fosse tão demarcado como ele é hoje. Então, muitas vezes, a juventude, não só a juventude, mas os mais amadurecidos também, focam muito na perspectiva do ter e esquece a perspectiva do ser. Não que isso não seja necessário, seria hipocrisia da nossa parte a gente tratar, aqui dos bens materiais como se eles não fossem nada, como se não fossem significativos. Mas eu acho que o mercado, o capital, ele vem também estabelecendo essa relação, e essa relação ela nos achata, Gileone. Por quê? O que é que ocorre? Esse ser que não se envolveu, que não foi preparado, que não foi seduzido por essa educação, ele acaba sendo essa massa, que o mercado, o capital, passa a dar o tom da sua própria vida. Então, muitas vezes, aquilo que você tem aqui na cidade de Guararema, ele faz essa permuta pela real necessidade de dizer, não, eu preciso melhorar de vida, eu preciso, digamos assim, me promover, melhorar a minha condição, mas quando chega lá, ele fica refém dessa própria condição. Não tem mais esse tempo que seria o tempo dele ser, o tempo dele pensar, o tempo dele produzir. Eu estou falando isso porque a educação ela é fundamental, porque é ela que traz esses elementos da gente poder no futuro dar o tom sobre a nossa vida. E quando você não participa efetivamente desse processo educativo para se tornar esse homem ou essa mulher para essa nova sociedade, você acaba refém do capitalismo. E isso não é só nas grandes capitais. O sistema capitalista está em toda parte, inclusive na nossa cidade. Eu iria fazer a última provocação falando, querendo que você se posicione, mas você já fez isso, do nosso futuro, um vislumbre de futuro, já que nós estamos na cultura globalizada, nós também estamos mergulhados na crise que vai da educação, da economia, das relações sociais, reféns da droga. Então a cidade está assim. Às vezes eu fico pensando assim, no papel que nós temos aqui, que a gente ignora tudo isso. É nosso papel ignorar? Não nos interessa isso. O que interessa todas as ações aqui, elas têm vistas para a cidadania, para que o indivíduo se reconheça e
ganhe forças para ele ir adiante e tal, não se sinta abandonado. A gente sempre redimensiona tudo, a gente ganha um projeto de um jeito e no meio dele está refazendo para que as pessoas se sintam mais fortalecidas, amadas. É muito pouco. Acho que é uma comunidade pequena dessa, a gente vê isso em outros países, eles não perdem essa característica familiar para se fortalecer. E eu sinto que o nosso tecido se esgarça, se rompe. E aí mesmo assim eu mantenho a pergunta, se você consegue ver uma saída, o que vislumbre você tem de um futuro? Bom, o futuro, ele é desconhecido, né? Mas ele é esperado, ele é almejado, ele é sonhado, né? E esse futuro, eu percebo que ele precisa muito do nosso protagonismo, da nossa participação. Foi o tempo onde a gente achava que o nosso futuro estava na mão de alguém. E a gente atribuía essa responsabilidade a outro, né? Ou aos nossos pais, ou aos nossos educadores, ou até mesmo aos nossos governantes. É óbvio que a gente precisa entender que o Estado ele é responsável pelo Estado democrático brasileiro. Isso aí é fato. E que por isso a gente precisa vislumbrar esse futuro, mas participando efetivamente da vida em sociedade. Um espaço como esse, Gideon, em nossa cidade, ele é vital. Porque ele promove, como você bem disse, cidadania. E exercer a cidadania é muito difícil nos tempos de hoje. Exercer a cidadania é o que cada um de nós estamos fazendo aqui, nesse espaço, ou quando vamos à escola, ou quando participamos de alguma atividade religiosa, ou quando discutimos a participação política. Isso tudo é cidadania, e isso tudo é pensar no futuro. Isso tudo é vislumbrar esse futuro. Porque se eu me sento e me acomodo na minha zona de conforto, o futuro vai chegar para mim. Só que ele vai chegar para mim pelas mãos dos outros. Foram outros que escolheram o meu futuro. Mas se eu vivo o meu dia a dia, se eu participo, se eu tomo as decisões de forma coletiva, se eu incido, se eu cobro, aí sim o futuro vai chegar para mim da forma como eu estou desenhando e como eu estou me permitindo. Então, pensar no futuro, e aí vem um apelo mesmo para a nossa juventude, é fazer essa reflexão, né? Do novo, do velho, né? É fazer essa reflexão do presente e ver que caminhos a gente quer percorrer no futuro. Para que a gente possa juntos, porque individualmente também nós não vamos construir, para que a gente possa, de fato, juntos, de mãos dadas, construir esse futuro. E eu não vejo outra forma de pensar no futuro em Guararema ou em qualquer outra parte do mundo, se não for pela participação social. Então eu acredito muito nisso e essa é a mensagem que eu deixo, sobretudo para os nossos jovens. Participem, se posicionem, reflitam. As verdades, elas estão postas, mas eles precisam fazer outras leituras sobre essas verdades, para que só assim a gente possa, de fato, construir o nosso futuro sem esperar que o outro ou a outra construa para nós. Como você falou muito em diálogo, seria super injusto não ter esse pequeno momento. Se alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma reflexão para complementar o nosso encontro de hoje. Acenda a luz aí, Anaís. Está aberto aí para a plateia, se quiser depois nós temos. Rafael está inscrito aqui. Rafael. Então, antes de qualquer coisa, agradecer, assim, dizer que foi muito satisfatório, um prazer enorme esse bate-papo. E aproveitar para falar também que a gente, na construção desse projeto, a gente desenhou um modelo que, assim, de certa forma, a gente ficou um pouco
não digo triste, mas um pouco com a vontade de próximas edições, porque são poucos dias que a gente não consegue contemplar todas as personalidades da nossa cidade que nos levam a viajar, né, de maneira tão profunda. E que com a sua fala eu tive uma ideia, né, assim, no caso de retomar a escrita desse livro, já que a gente não pode fazer imediatamente nesses moldes aqui com todas as pessoas importantes, até porque tem muitas pessoas que já estão com a idade muito avançada, muito cansadas, e que a gente não pode perder esse registro. Então talvez se esse registro ele for escrito, a gente consegue contemplar melhor. Mas fechando esse ponto, gostaria de fazer uma reflexão seguida de uma pergunta. A gente sabe, como foi dito aqui, a respeito da identidade e da juventude. Ontem a gente teve muito poucos jovens, como o Gideon falou, e muitos poucos jovens também participando. Hoje eu quero ouvir mais, né, sobre essa perspectiva da juventude. E a gente sabe que a juventude hoje, ela é inquestionável que ela está seduzida pela internet, pela televisão, por todas essas armas de um mundo globalizado. Então hoje a gente vive em um ambiente que o nosso horizonte é muito maior do que das gerações anteriores. A gente consegue chegar na China, no Japão, através de um WhatsApp, através de uma live, de qualquer coisa. Então o nosso horizonte aumentou. Em contraposição a isso, a nossa identidade enfraqueceu. A gente hoje frequenta, por exemplo, o shopping center, que é igual aqui em Miami, na Itália, é sempre igual. A gente substituiu, por exemplo, o beiju de seu HDL por um Subway. Um caranguejo que a gente comia lá em Gené, hoje é substituído por um hot, um temaki. Então, a gente perdeu um pouco dessa identidade. Isso é notório. Mas eu gostaria de fazer uma provocação também, que essa não é uma característica só da juventude. As gerações anteriores que viveram tudo isso, hoje elas se recusam. Hoje existe uma apatia também nas gerações anteriores. Então essas pessoas que viveram tudo isso, os carros alegóricos, as festas da cidade, os desfiles tão pomposos da nossa cidade, hoje elas não frequentam assiduamente, por exemplo, um espaço como esse. Então eu gostaria de saber qual a sua leitura em relação a isso, se essas gerações anteriores, elas viveram tanto e tão profundamente isso, que elas saturaram todo esse repertório e hoje elas querem se acomodar, ou se elas também foram seduzidas por esses instrumentos de globalização e de tecnologia. Rafael, veja bem, como eu disse, eu nunca desmereço nenhuma geração, né? Porque normalmente os mais velhos sempre se apegam, no meu tempo era melhor. Não, eu acho que o meu tempo é esse tempo, é o tempo de agora, é o tempo com vocês. E entendo e vejo vocês agentes dessa transformação, né? Então eu não vejo esse distanciamento. O que ocorre, no meu entendimento, eu que venho de uma outra geração, é que essa incapacidade de luta, ela é mais forte, sobretudo na minha geração. Então, a cada geração, as pessoas vão se acomodando por essa incapacidade de luta. Essa incapacidade, ela é construída por vários viés. Às vezes, no âmbito religioso, a gente se acomoda muito no Deus quer assim, né? Então, não, Deus quer assim, então a gente acaba achando que Deus quer assim, então, para que lutar? Né? A vida vai nos trazer esse futuro. Quer queira ou que não, quer lute ou que não, esse futuro vai chegar para a gente. Então, essa incapacidade de luta, ela tem um desdobramento na sociedade. Ela atinge, inclusive, essa geração. Quando eu entendo do lugar onde eu estou, na minha zona de conforto, que eu já fiz o suficiente, que para que estar aqui agora batendo esse papo, se eu poderia estar fazendo uma outra coisa, né? Mesmo, para que essa casa existe, se cada um de vocês poderiam ter outros projetos em evidência por aí. Quando a gente passa a pensar dessa forma, essa incapacidade de luta, ela fica mais visível, mais forte, e ela chega a ser endêmica. Ela acaba também induzindo outros e outros a pensarem dessa forma.
Isso é um pouco do que a gente visualiza na educação, e o professor Anderson sabe disso. Muitas vezes, quando vamos tratar hoje com alguns colegas da educação, a desmotivação, a falta de mobilização é tamanha. É óbvio que isso, a gente não está atribuindo a responsabilidade ao professor. Vários fatores contribuem para isso, né? Inclusive fatores de ordem pública, de responsabilidade do Estado. Mas eu digo que essa falta de entusiasmo, ela é contagiante. Não tem como não ser contagiante. Então o que a gente precisa, Rafael, é estimular não só essa geração, mas todas as gerações. E essa contribuição que a minha geração, que o professor Gidebaldo, que o professor Solivaldo e que outras pessoas que vão passar por esse bate-papo, por esse diálogo, pode trazer, ele tem que chegar, mas chegar com uma relação transformadora para a sociedade. Dizendo ao jovem, nós transformamos, continuamos a transformar e queremos transformar junto com vocês. Então, eu fiz na minha época, eu quero continuar fazendo, mas sobretudo eu quero fazer com vocês. Eu quero me permitir essa troca, eu quero me encher de orgulho de vocês e quero me realimentar com essa energia, com essa delícia que é ser juventude em qualquer época da vida. Não sei se respondi o que você queria. Isso. Boa noite, Rita. Boa noite. Uma colocação também sobre o que você colocou aquele ponto sobre a rural do requeijão lá na feira de São Aldir Soriano. Ela ainda existe, ela fica em Itabuna, ali próximo à antiga Rádio Jornal, fica lá ainda, o filho dele está lá trabalhando ainda, porém ele parou de cantar as músicas antigas de Aldir Soriano no som, porque foi proibido por lei, e mesmo assim ele está fazendo um livro para contar a história do pai dele. E aí você tocou outro ponto interessante sobre o jovem, Gideão falou também sobre da quaresma a Micarema, né? Aí veja bem, antes tinha a Micarema, mas só que na época dos jovens mais modernos, começou a surgir o Grêmio Estudantil. Nós tínhamos na Nedina, né? O Grêmio Estudantil, que focava bastante nos jovens. E qual era o foco do Grêmio? Que falava bastante, o professor Gidebaldo sabe perfeitamente sobre isso, o professor Joane Liane Matos da Silva, que falava do teatro, era sempre do teatro, fazia apresentações teatrais, e lá foi onde eu aprendi a gostar do teatro, da encenação, através desses momentos. E nós aprendíamos a apresentar um trabalho de sala de aula, falando em poesias, versos, lendo romances de Dom Casmurro, A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. E a gente começou a estudar esses pontos. E aí começou a surgir. Aí você tocou num outro ponto pertinente também sobre os jovens que migram para outro estado. E você perguntou a alguns deles e eles não conseguiam responder. Na verdade, já eu tive a sorte de conversar com 3 jovens e eles me falaram que eles moravam na zona rural, na região do Itararé. E eles me falavam que migraram para um outro estado porque a propriedade onde eles conviviam não estavam produzindo mais como antes. Porque, aí eu me faço a pergunta para mim, o que é que eu estou fazendo? Destruindo a natureza? Eu sou um desses, como muitos. O destruir da natureza faça com que as pessoas migram dessa situação por falta de que a terra não produz mais aquilo que eles produziam em quantidade. Se você colhia 200 frutos de abacaxi, hoje você não colhe 100, porque a terra não produz, mesmo com todos os fertilizantes que tem para produzir, ele não consegue, porque a terra está cansada. Aí por isso que eles começaram a brigar, eles me contaram essas histórias, que brigaram por esse motivo, que a terra não produziu o suficiente para manter eles, uma família, na localidade da região, por isso que muitos migraram para outros estados. Bom, essa questão sobre a terra, né, eu acho que era um pouco complexa, né? Porque a terra, e sobretudo a nossa terra, a terra da nossa região, ela de fato ela é muito promissora, né? Ela é, digamos assim, acolhedora. É o que a gente chama de mãe mesmo, é uma terra-mãe.
o fato é que apenas a terra não basta para a gente envolver o homem ou a mulher no campo. Eu vou lhe contar uma história bem rapidinha para a gente concluir. Eu, Maria das Graças, Joselito e José Raimundo, somos filhos de pais agricultores. Na verdade, de pais trabalhadores rurais que depois se transformaram em agricultores. E minha mãe, eu ouvi muito isso. Ela insistia com meu pai para sair do campo para a cidade, e ela dizia assim: eu não vou ficar na roça puxando cobra para os pés para criar os meus filhos. Eu preciso ir para a cidade para dar estudo a esses filhos. Na lógica de Dona Maria, estava corretíssima. Ela vislumbrava o que a gente chama de futuro para os filhos. Entretanto, era um direito de Dona Maria, e era um direito nosso, meu, de Gracinha, da nossa família, ser educado no lugar onde nós vivíamos. Era um direito de ter a escola de qualidade, uma vida digna. Então, esse fluxo migratório que aconteceu há alguns anos atrás, ele trouxe muito dessas informações, né? Dessa falsa ilusão de que o urbano nos traria para uma transformação, para as benesses, para os prazeres, quando na verdade não era assim. Então a gente precisa pensar sempre o campo, ou pensar mesmo na cidade pequena como Guararema, porque quando eu penso em Guararema, eu confesso a vocês que eu penso de uma forma às vezes até instigante. Eu penso em Guararema numa perspectiva do campo, porque é uma cidade rural, né? Ela está localizada dentro de um contexto rural, embora para nós a gente resista em admitir isso, porque na nossa mente o rural sempre foi sinônimo de atraso e de abandono. Então a gente tem essa dificuldade, essa resistência, mas a gente precisa pensar esse rural numa outra perspectiva, né? E aí é por isso que eu só vou, não sei se já posso fazer, se tem mais alguém que queira perguntar. Ah, tá. Então depois eu faço minhas considerações finais. Eu não sei se eu respondi um pouco disso, porque... A minha fala é muito no sentido do processo de evolução que a gente está conseguindo alcançar e de regressão que são simultâneos. Eu sei que você é uma pessoa super ativista, né? Então eu não posso perder essa oportunidade de aqui publicamente fazer essa pergunta, que na verdade é uma reflexão, mas que vale muito a pena instigar você a poder falar sobre isso. A gente avançou muito do ponto de vista tecnológico, avançou muito do ponto de vista das relações internacionais, avançou muito do ponto de vista da concepção da criação do homem, da inteligência artificial, essas coisas todas que a gente pode ver por aí, que essa adolescentada toda que está por aqui, essa juventude consegue perceber. Mas eu tenho vislumbrado que a gente tem, de certa forma, não é regredido, mas começado a entrar numa onda de governos muito totalitários. E que isso me preocupa muito. A gente que trabalha, lida com cultura, lida com arte, sabe que produzir arte significa produzir liberdade de pensamento. E a gente tem feito um caminho um pouco inverso desses últimos acontecimentos que rolaram no país. E como Guararema sempre foi uma cidade muito transgressora, eu fico muito preocupado com essa juventude, que ela possa acabar se enclausurando por conta desses avanços e desavanços que simultaneamente acontecem. O que é que você pensa sobre isso? Anderson, extremamente pertinente. Inclusive, nas minhas considerações finais, eu já tinha pensado em fazer um pouco dessa contribuição. Veja bem, a gente vive em tempos, como você e como o Rafael também trouxe, fortemente marcados pela tecnologia e pelo sucesso. Não é assim? Então a gente acha que a vida vai ser sempre o sucesso. Sobretudo usando o ângulo das redes sociais, né? Então tudo é muito bem sucedido, tudo é muito fantasioso. Mas se pararmos para refletir, a gente entrou num processo de desumanização da história. A gente fez esse avanço crescente na luta pelos direitos humanos, né? E aí é muito engraçado, porque quando a gente trata de direitos humanos, mesmo na perspectiva da cidade pequena como Guararema, as pessoas têm um entendimento muito pontual de que direitos humanos é defender determinado segmento, quando na verdade direitos humanos defende tudo, inclusive o direito de eu estar falando aqui
e de vocês estarem ouvindo e se pronunciarem também contra ou a favor do que nós estamos tratando. E esse processo de desumanização, ele trouxe uma abordagem nova para o mundo, diferente. Não tão nova assim, mas diferente. A gente passou a enxergar as outras questões de ordem humanitárias com uma repulsa maior. E as intolerâncias, aquilo que a gente estava conversando, tem crescido a cada dia mais. Então, é importante que nesse cenário de mudança de governo, onde a gente está vivendo, né, e até agora o dia 3 de outubro, 5 de outubro, a gente vai voltar, que Guararema não fique de fora dessa reflexão, né? Porque a gente sempre acha que por morar numa cidade pequena, quem vai decidir são os grandes centros. Olha aí aquilo que nós falamos ainda há pouco. Eu não posso me privar ou me omitir de exercer a minha cidadania e de construir uma relação coletiva para o meu futuro. Então, se eu também não pensar política na perspectiva de Guararema, na minha perspectiva local, na perspectiva da família, na perspectiva do grupo religioso a qual pertenço, na perspectiva do grupo social que eu pertenço, das minhas escolas, da minha comunidade, a gente vai estar deixando que outras pessoas definam o nosso futuro, né? Então, a gente precisa fazer essa reflexão. Nós temos uma leva de candidatos. É importante que o jovem tenha acesso às informações, no mínimo, o perfil de cada um deles, no sentido do que eles apresentam como proposta de governo, para que a gente possa, a partir daí, olhar e ver em que projeto eu me identifico, em qual projeto eu dialogo. Isso é muito importante, porque o que a gente está vendo no Brasil e no mundo, e em Guararema não é diferente, é um grande, em alguns aspectos, chega a ser um grande retrocesso, né? Então a gente está vendo aí a violência contra a mulher crescendo assustadoramente, e em nossa cidade, só é você pegar os dados, em nossa cidade, casos de violência doméstica. A violência contra a juventude, sobretudo a juventude negra, crescendo, e aí a gente tem o viés das drogas e de outros grupos que envolvem essa comunidade. A gente vê a violência sexual, e aí envolvendo homens, mulheres, héteros, gays, né? Todos os outros segmentos, que também em nossa cidade, e não precisa a gente ir na praça para a gente sentir essa violência. Basta a gente avaliar isso entre os nossos amigos e amigas que estão nas nossas redes sociais, como é que eles se comportam em relação a esses segmentos. A violência racial crescendo assustadoramente no país e também em nossa cidade. E essa relação tamanha de todas as formas de intolerância que a cada dia é crescente. Então, que projeto a gente quer para o nosso futuro? E como eu me enxergo nesse projeto? Qual o papel que as artes, qual o papel que a educação, qual o papel que o ambiente de trabalho, qual o papel que a sociedade tem em mim e, sobretudo, qual o papel que eu tenho nessa sociedade? Então, a gente, do lugar que a gente está, refletir sobre as outras opressões, mas sem opinar sobre elas. Porque aí é que mora o perigo. Eu tenho ouvido muita gente se colocando pelo outro. Ora, eu posso falar da minha opressão, mas eu não posso falar sobre a opressão do outro ou da outra. No máximo, eu posso ser solidária a essa opressão. Então, tenham muito cuidado, façam essa reflexão, repensem, reflitam sobre isso, conversem, amadureçam. Se não se sentirem aptos a tomarem algumas decisões e precisar de mais pessoas que possam informar, orientar vocês, façam isso, porque, como eu disse anteriormente, não adianta deixar que os outros definam o futuro de vocês. O nosso futuro, nós é que temos que protagonizar. Queria muito agradecer. Tem lá uma. Só mais uma pergunta, que eu tenho muita dúvida nessa questão de direitos humanos, professora, que eu passo a maior parte do meu tempo nas redes sociais, e o que a gente vê hoje, na maioria das vezes, é que quando se fala de direitos humanos,
a gente tem uma visão que hoje os direitos humanos dá uma... Como que eu posso utilizar a palavra? Mas uma defesa, como é que eu vou usar a palavra? É tipo a defesa maior do que o que é certo para o que é errado. Vamos supor, hoje nas redes sociais a gente vê que o bandido tem mais defesa do que um professor, mais defesa do que um operário, do que um pedreiro. Então eu gostaria de saber o ponto de vista da senhora, que entende mais do assunto, mais do que eu, que fico só no que vejo na internet, o que a senhora diz a respeito. Porque o que eu vejo é que o bandido, o marginal é mais defendido hoje, é mais tratado e ensinado em lugares públicos do que um deficiente, vamos supor. Eu posso falar com propriedade porque eu faço parte da classe deficiente. E eu vejo se tratar mais dos assuntos tipo periférico, que o bandido é uma vítima da sociedade, mas ninguém cuida da qualidade de vida do deficiente. Ninguém fala, tem lugares que o deficiente não frequenta, mas não frequenta por quê? Porque não tem condições de chegar, de se locomover até lá. Eu gostaria de ver o ponto de vista da senhora. Qual é o seu nome? É Antoniel. Veja bem, Antoniel. As redes sociais, como a gente já falou, ela traz várias informações e vários elementos. Alguns deles positivos e outros extremamente nocivos e ofensivos. A perspectiva de tratar e de debater os direitos humanos, ele não está apenas para um segmento, ele está para todos os segmentos. Quando a gente ouve nas redes sociais, fica parecendo que os direitos humanos foram instituídos só para o Brasil. É como se um segmento ou um grupo político A tivesse constituído no Brasil os direitos humanos. Não, mas os direitos humanos é para todo o mundo. Todo mundo constituiu pactos voltados para os direitos humanos. E, inclusive, alguns desses países que não comungaram dessa ação coletiva, conjunta, sofrem muito hoje com guerras, com extermínio total da sua juventude. E quando a gente vem tratar no Brasil sobre a perspectiva dos direitos humanos, a gente sempre foge à essência desse debate e vai para uma outra tangente. O que é que hoje as redes sociais promovem muito? Pegam um fragmento do que a gente trataria dentro de toda a Constituição dos Direitos Humanos e vai discutir na perspectiva de que bandido bom é bandido morto. Não é assim que a gente ouve falar? Bom, o que é que os direitos humanos atuam junto a esse segmento, que é um segmento que também precisa ser refletido? O bandido, embora ele seja um bandido, existem as formas de punir o bandido. E não é fazendo justiça com as minhas próprias mãos que eu vou estar agindo de forma correta. Aí você vê vários casos envolvendo... Eu estou trazendo essa informação porque foi um pouco do que você mencionou, como se os direitos humanos só dessem cobertura a esse segmento, priorizasse esse segmento. Mas não, os direitos humanos tratam na perspectiva das mulheres. Hoje, boa parte do que nós ganhamos, seja do ponto de vista das leis, a exemplo da Lei Maria da Penha, ou seja do ponto de vista do mercado de trabalho, da equidade de direitos, da divisão sexual do trabalho, foi pautado lá pelos direitos humanos, por entender que homens e mulheres, dentro de um contexto de sociedade, eles são iguais. Então, os direitos humanos, ele não trata nada mais, nada menos do que a igualdade de direito para todos os cidadãos. Então, todos os cidadãos, eles têm direitos iguais. Agora, é claro que isso a gente não está isentando a responsabilidade de cada um desses segmentos. Mas aí, pautado na pergunta de Andinho, alguns segmentos políticos distorcem, né, aquilo que a gente poderia hoje estar mais respaldado socialmente, que são os direitos humanos, e vai nessa direção, que é a direção negativa, a direção pejorativa. Então, os direitos humanos não estão para defender bandido. Os direitos humanos estão para defender você, defender a mim, todos os cidadãos. Trata dos nossos direitos, das nossas pautas. E muito das conquistas que aconteceram para o segmento deficiente, como você, que você se colocou como uma pessoa deficiente, veio pautada através dos direitos humanos.
Muitas das nossas conquistas, no meu caso como mulher, também foi pautada pelos direitos humanos. Então a gente precisa se aprimorar mais no tema, se envolver mais nos diálogos e nos debates, para que a gente não possa ficar refém das redes sociais e de alguns grupos que querem utilizar os nossos direitos e nos manipular através dessas falsas informações, né? Então, um pouco isso, eu tenho todo cuidado, porque é importante a gente manter a nossa luta pelos direitos humanos, porque são os nossos direitos, o direito, inclusive, à vida, né? A vida. Então, Rapidinho. claro. É muito bom a gente conversar, né? Pensar, principalmente. E quando eu vejo Rita e Gideon aí em si, essa juventude aqui, né? Assistindo, é muito bom essa troca. Vocês falaram aí de futuro, cidadania e de identidade. Então, o nosso futuro, como Rita bem colocou, eu acredito que começa aqui mesmo. A gente, primeiro, nos reconhecendo, né? Enquanto pessoas, vendo a história da nossa cidade. Porque eu não posso amar a minha cidade sem conhecer a história dela. Como é que eu vou valorizar algo que eu nem conheci? Então, muitos jovens aqui, eu acredito, como tem várias histórias que eu não conheço ainda do Guararema, que não conhecem, né? Alguns de vocês aqui não conhecem. Então, quando o Rafa falou da questão de como era a juventude antes, né? E agora. Lógico, toda geração tem as suas limitações, tem, né, seus momentos de luta, de criatividade. E hoje eu vejo que esse diálogo pode ser até diferente. A Rafa deu a sugestão do livro, mas eu vejo aqui que tem muitos jovens nas redes sociais mesmo, como o Antônio mesmo falou. Então a gente transformar essa conversa que está aqui em um vídeo, em curtos vídeos, né, no WhatsApp, no YouTube, eu acho que pode, né, aumentar o que a gente está pretendendo mesmo, levar toda essa história, né, de nossa cidade para atingir mesmo a quem realmente interessa para os jovens. E quando o Antônio fala que ele vê muito nas redes sociais a questão do bandido bom e bandido morto, né, isso, dos direitos humanos, né, como você falou. A gente também não reconhece a nossa história. Então, ao falar isso, né, quando a gente escuta essas falsas verdades, a gente se omite um pouco porque não está conhecendo a fundo o que realmente é, né, a gente não buscou saber. Então, a gente precisa desses momentos, né, e fica a sugestão, Gideon, para a gente poder fazer esses curtos vídeos ou então divulgar mais nas redes esses momentos aqui. Então é a primeira vez que a gente fez, eu acho que a gente vai evoluir, super importante, e a propósito disso, eu queria falar, provavelmente o professor Solivaldo não vai participar mais desse nosso round. Mas eu queria dizer a vocês, só para fechar, que por que eu tinha chamado já agora, no início desse projeto, o professor Solivaldo, que ele é ex-prefeito de Guararema, e para dizer a vocês, que vocês não sabem disso, que a cultura e a arte em Guararema é uma coisa tão forte, tão que aqui nessa praça foi feito projeto piloto dos centros de cultura que existem na Bahia toda. A Bahia tem 8 centros de cultura. Mas o piloto, o primeiro, o experimento foi aqui nessa praça. E por um momento desses em que a história, e foi na época do prefeito Solivaldo. Então eu queria que ele contasse isso, porque esse projeto não vingou. Imagine, dentre todas as cidades, só tem cidade grande, Juazeiro, Itabuna, Vitória da Conquista, Alagoinha, não sei o que, não, Guararema ia ter o primeiro disso. Por quê? O que Guararema tem? Isso é uma pergunta que eu deixo para vocês. Infelizmente, por circunstâncias que só a história pode explicar, isso não vingou. Já estava construído, só faltava o acabamento aqui. Era uma praça linda, tinha até pista de skate em cima, anfiteatro, era uma coisa extraordinária. Não vingou. Nós perdemos. Nós sempre perdemos. Mas
Aí a reflexão é: nós, como comunidade, como cidadãos, perdemos. E fica a pergunta: se esse projeto tivesse vingado, onde estaríamos hoje? Boa noite, muito obrigado. Agradecer muito a professora Rita aqui, que trouxe uma contribuição que eu sei que vai provocar discussão entre vocês. O nosso objetivo, pessoal, é sair daqui com ideias na cabeça, discutir, discordar, é a única coisa que interessa. Concordar, jamais. Bater-se uns com os outros é o que leva o barco para frente, é como o vento. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez, né, à presidência e a todos os colaboradores do Instituto pelo convite, né, pela possibilidade de contribuir com esse momento. É um momento que eu me orgulho muito da minha cidade. Eu sempre digo que por onde eu vou, eu levo a Bahia comigo, não. Eu levo a Bahia, eu levo o Guararema, eu levo a família, os amigos, sempre comigo. Porque nada mais importante é a gente saber de onde a gente veio, né? Qual a nossa história, qual a nossa trajetória e para onde a gente quer voltar. E dizer a vocês que eu tenho a maior esperança e fé nessa juventude. E aposto muito na capacidade de transformação de vocês. E quero dizer que quando vocês estiverem construindo essa nova cidade, essa nova sociedade, vocês lembrem que vocês estão levando consigo um pouco das Marias, um pouco dos Josés, um pouco dos Ramons, de todas as pessoas que por aqui, de todas as pessoas que por aqui passaram e deram e continuam dando essa contribuição. Porque nós não somos mais sozinhos, nós somos mais a soma de todo esse coletivo de pessoas. Então, sigam em frente e rumo à transformação e felicidades para Guararema. Essa menina ainda é de 59 anos, né? Quem não assinou a lista de presença? Estou dispensando os meus filhos, viu? Quando a gente conversa. Está muito alta a hora, a gente precisa liberar. Jennifer, vai comigo? Não vai? Não, vamos você. Ela vai comigo? Vamos.